Quem trouxe a palavra de Deus aí hoje? Quem trouxe a Bíblia? Vocês podem abrir em Juízes 16, capítulo 16, versículo 4. Hoje a gente vai falar a história de um homem que acho que quase ninguém conhece, né? Sansão. Juízes 16, capítulo 16, versículo 4. Quem trouxe a sua Bíblia, pode colocar na apresentação. Quem não trouxe, pode colocar a mão. E vamos neste momento pedir para que o Senhor venha abençoar esse momento da palavra, amém? Os corações, Senhor Jesus, possam estar abertos para receber a Tua palavra, Senhor Jesus, e assim que a transformação, a mudança, através do poder da Tua palavra possa acontecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Antes de ler a palavra, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens. Acho que eu vou ter que apagar a luz. Pessoal, você consegue ver? Isso, para quem não sabe, é uma imagem, né, que ela vem na embalagem do maço de cigarro. E aí está escrito assim, ó: você pode infartar. Este produto causa infarto e outras doenças do coração. Aí a próxima imagem. Você pode envelhecer. Esse produto causa envelhecimento precoce. Você pode adoecer. Quando eu mandei essa imagem para o obreiro, ele ficou com um pouco de nojo. Eu confesso que eu também fiquei. Mas essa é a imagem que está na embalagem de cigarro. Esse produto causa trombose e cancerina. E essa é a imagem que eu estava na padaria segunda-feira, e aí eu estava na fila esperando a minha vez, quando eu vi algumas dessas imagens, e essa imagem era de um dos cigarros que estavam lá na vitrine. E o interessante é que fala assim, ó: este produto causa câncer, pare de fumar. E para finalizar a hipocrisia, né, fala assim, diz que saúde, 136. Quando eu vi essa imagem, na hora eu tirei uma foto e falei, em algum momento eu vou usar essa imagem. Isso na segunda. Aí ontem, né, eu soube que eu ia pregar, e aí quando eu tirei a palavra, saiu a vida bem aonde a gente vai ler, né, que é onde Sansão, ali Dalila traz Sansão, e na hora me veio essas imagens na cabeça. E o primeiro ponto que eu queria falar era sobre isso, que, claro, né, aqui nós sabemos que como um costume cristão, nós abominamos e não praticamos o ato de fumar cigarro. Mas agora, eu quero mostrar para vocês, tira a parte da fé. Estou falando das pessoas do mundo que estão acostumadas a comprarem cigarro. As pessoas compram cigarro sabendo a destruição que ele causa. Porque assim, não é uma embalagem onde tem uma pessoa bonita, diferente, por exemplo, do comercial de cerveja. Todo comercial de cerveja é um grupo de amigos felizes, aí sempre tem uma mulher lá bonitona, quase sem roupa, chamando a atenção, e ali só mostra a parte boa do que é beber uma cerveja. Mas diferente disso, na propaganda, né, no anúncio do cigarro, fica bem claro, é nítido a destruição que ele causa. Qualquer pessoa, seja da fé ou não, sabe que fumar cigarro pode te dar doença, pode causar câncer, e aí eles alertam, né? Diz que saúde num produto que causa doença. Mas aí é incrível como o número de pessoas que compram cigarro, o número de pessoas que são viciadas nesse produto, sabendo que ele vai trazer a destruição. E aí, quando eu fiquei refletindo sobre essa imagem, quando eu li a história que a gente vai ler agora, eu fiquei assim, gente,
Gente, era claro na história de Sansão que Dalila queria traí-lo. Era óbvio, a gente vai ler e conforme a história vai acontecendo, a gente percebe como era nítido, como estava escrito aquilo que ela queria fazer. Mas Sansão não conseguiu ali perceber. Ele foi se levando como as pessoas, por exemplo, que fumam um cigarro. E não é assim, ó, ninguém me avisou, ninguém me contou, eu não sabia. Porque quando você vai comprar, quando você pega a embalagem na mão, já fala na sua cara o que vai acontecer. Que você vai ficar doente, que você pode morrer, que você vai ficar mais velho rapidamente, antes do tempo. Então, assim, é uma coisa totalmente escancarada, é uma coisa totalmente clara. E aí eu quero que vocês me acompanhem aqui na leitura. Lá em Juízes 16, versículo 4, diz assim, ó. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorebe, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê o que consiste em sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que consiste a tua grande força e com que poderíamos ser amarrados para te poderes subjugar. E respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não se estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou-lhe ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Então, a primeira tentativa foi aí. Ele estava se relacionando com Dalila, e o povo filisteu na época, nessa época aqui, o povo de Deus, ele estava sendo escravo, escravizado pelo povo filisteu. E durante muito tempo, o povo filisteu ali escravizava, torturava ali o povo de Deus. Então Deus permitiu ali que Sansão nascesse para salvar o povo. E aí, quando os filisteus perceberam que no meio do povo de Deus tinha um homem forte, um homem que toda vez que alguém ia contra ele, ele acabava destruindo, eles viram ali, através da vida de Dalila, a oportunidade de destruir Sansão. O povo filisteu viu essa oportunidade. Sansão, que deveria ser o homem de Deus, não percebeu. E aí ela começa a conversar com Sansão, a tentar seduzir Sansão. E aqui é a primeira tentativa. Ela pergunta o que poderia acontecer. E o que eu achei interessante é que aqui a Bíblia deixa claro que Sansão, ele estava se relacionando com Dalila. E você vê que a primeira vez que ela pergunta para ele não fala de cara qual era o real segredo dele. Ele ali mente para ela. E uma coisa que eu fiquei pensando é que, por que ele mentiu para Dalila? Porque no fundo ele também não confiava em Dalila. Porque se você se relaciona com uma pessoa, seja um relacionamento amoroso, ou seja de amizade, se a pessoa te pergunta algo na sua vida particular e você mente para essa pessoa, significa que você não confia. Então, se ele não confiava em Dalila, por que ele estava com ela? Se o objetivo dele não era ter um relacionamento sério. Porque você vê que não era esse o propósito dele. Porque ele já sabia que ela não era uma boa pessoa. Porque ele não confiou o segredo que ele tinha para ela. E aí, ele conta o segredo. Ele conta ali a estratégia. Ela fala para os homens, eles vêm. E aquilo exatamente que ele falou para ela é o que acontece. Mas ali ele ainda não foi vencido. Mas aí ele não se permite ter os olhos abertos. Ele continua deixando se enganar. E aí no versículo 10 diz assim: disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado.
Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenham feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e amarrou e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Então, novamente, ali, ela, com o drama dela, se fazendo de vítima: ai, você não confia em mim, você está brincando com a minha cara, me conta, qual é o seu segredo? E lá ele fala que se ele fosse amarrado com cordas novas, as forças dele ali eram perdidas. E ali acontece exatamente o que ele tinha falado. Aí vamos para o 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tem zombado de mim e me tem dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele respondeu: se tecerdes as 7 tranças da minha cabeça com a unditura da teia, e se firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças, e as teceu com a unditura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e as undituras da teia. Então ela lhe disse-lhes: como disseste que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras, molestando-a, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se vier ser raspado da minha cabeça, a minha força será perdida, e enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, pela 3ª vez acontece, e ali se repete novamente, e ali ela começa a lhe importunar e todos os dias a ficar falando com ele e querendo descobrir. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que Dalila, ela venceu Sansão pelo cansaço. Ela falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira, e foi falando, até que ele falou a verdade para ela. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes o diabo, ele também não nos vence pelo cansaço. Quantas vezes você é tentado e aí a primeira vez você resiste. Se você tem um vício, por exemplo, de beber, você sente primeiro a vontade, aí você vai lá e repreende. Mas aí você está assistindo televisão, passa um comercial, e aí aquela vontade vem novamente, você repreende. E aí vão acontecendo coisas, tudo vai te levando àquele pecado, tudo vai te levando àquela tentação, aí vai te levando ao seu ponto fraco. E aí, como você não se fortalece do jeito certo, porque qual é o jeito certo? Sansão, percebendo ali qual era a intenção de Dalila, ele tinha que se afastar, ele tinha que fugir dela. Como a palavra diz, que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Sansão não estava resistindo. Sansão, ele morava, ele vivia com Dalila, com a pessoa que queria traí-lo. Então ali ele fez o oposto do que a Bíblia diz. E muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa. Muitas vezes o diabo, ele nos vence pelo cansaço por conta disso. Porque ao invés de a gente fugir da tentação, resistir ao diabo, nós vamos dando corda. Assim como já foi falado em outras situações com Eva, né? Eva ali, o maior erro dela não foi ter comido fruto. O primeiro erro dela foi ter dado ouvidos à serpente. E talvez você ache que o seu erro, que o seu pecado é o ato em si. Mas o que você assiste, quem você tem dado ouvidos, os lugares que você tem frequentado, é o seu primeiro erro. Se você às vezes frequenta um lugar que você já sabe que o lugar que você frequenta, que as pessoas que estão naquele lugar vão te levar para o pecado, vão te levar para a versão que você não quer que se realize na sua vida, é o seu primeiro ponto. Então o primeiro ponto que Sansão deveria ter feito ali era ter se afastado de Dalila. Mas ali ele foi dando corda,
foi se deixando enganar, até que ele acaba caindo ali na armadilha, né, que ela tinha feito. E aí vamos continuar aqui, ó. E descobriu-lhe todo o coração. Não, no 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe, mas dessa vez, agora, porque agora lhe descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram-lhe com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado no seu sono, disse consigo mesmo: sairei, e ainda desta vez, como antes, me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E aqui, Dalila, ela consegue, né, descobrir qual era o segredo de Sansão, e ali Sansão acaba sendo levado preso, né? Porque ele acaba ali perdendo ali a guerra, porque ele achou que ele iria acordar, e como todas as outras vezes, ele iria vencer. Mas aí a Bíblia é bem clara e diz que ele já não sabia, né, que o Espírito de Deus estava com ele. E sempre quando a gente pensa no erro de Sansão, na fraqueza de Sansão, a gente sempre pensa que começou com ele se relacionando com Dalila. Mas eu quero voltar um pouco no início da história de Sansão, que é quando ele nasce, né? Ali, a mãe de Sansão, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filho. Então, assim como foi com Maria, né, mãe de Jesus, o anjo vem até ela e fala que ela vai ter um filho, e aquele filho ele deveria ser um nazireu. E aí eu estava estudando, e nazireu, né, era a pessoa que era consagrada de Deus. Sansão, ele não era só mais um membro do povo de Deus. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para ser nazireu, para ser consagrado de Deus, para ser preparado para Deus. Ele nasceu para vencer ali o povo filisteu e defender o povo de Deus. Então Sansão, ele tinha uma missão, ele tinha uma responsabilidade. E ali tem 3 coisas, né, que o nazireu ele tinha que cumprir durante o seu propósito com Deus, durante o seu voto com Deus. Uma delas era que ele não podia beber vinho, a outra é que ele não podia cortar o cabelo, e a outra é que ele não podia tocar em cadáver. E quando a gente vai lá em Números 6, quem quiser pode abrir? Números 6 e 6 diz assim, ó: todos os dias da tua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Pode ser seu pai, ou sua mãe, ou pode ser o seu irmão, ou pode ser a sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrer, porquanto o nazireado de Deus está sobre a tua cabeça. Então, desde lá da época de Moisés, que quando Deus escolhia os nazireus, já existia essa regra. Isso é tão sério que a Bíblia deixa claro que não podia ser o pai, a mãe, o irmão, não podia ser nenhum membro da sua família. Mas aí, Sansão, que era um nazireu, sabendo disso, lá em Juízes mesmo, só um pouquinho para trás, no 14, no capítulo 14, versículo 5, Sansão, ele estava ali Você consegue me ouvir? Sim. Quando ele estava ali indo ao encontro dos pais dele, ele acaba ali sendo atacado por um leão. E ali, ele, cheio do Espírito Santo, ele mata o leão, ele rasga o leão no meio. Deixa o leão lá e vai ao encontro dos pais. Passando o tempo,
nazireus não tocar no cadáver, quando ele toca ele no leão para comer o mel. E quando eu li isso, eu pensei muito em Eva, né? Que Eva ali, quando ela estava ali no paraíso, ela tinha todos os frutos que ela podia comer. Deus deu ali para ela uma floresta onde ela podia comer todos os frutos. Mas ela se deixou ser tentada pelo fruto que ela não poderia comer. E Sansão, gente, será que Sansão não tinha condições de comprar mel? Será que ele estava com vontade de comer mel? Será que ele não tinha ali condições de comprar mel? Mas ali ele tinha todas as possibilidades de matar aquele desejo, né, de comer o mel, mas ele preferiu e escolheu comer da onde ele não deveria. Então, a gente percebe que o problema não estava somente lá em se relacionar com Dalila, mas estava quando ele não cumpre o propósito dele. E o que a gente precisa entender é isso, meu amado. Às vezes a gente olha e fala assim: fulano se prostitui, se relaciona fora do casamento, é errado. O outro bebe, é errado. O outro mente, é errado. Mas tem gente que rouba, é errado. Mas às vezes você está aqui dentro da igreja e não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Porque aqui Sansão, ele não saiu da presença de Deus. Ele não chegou e falou assim: olha, Senhor, eu não quero mais ser um nazireu. Eu não quero mais cumprir esse propósito. Eu me retiro desse voto. Não foi isso. Ele, dentro do voto dele, ele escolhe não cumprir com a regra que era daquele voto. E às vezes você está aqui dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas aí você é a pessoa que está aqui, mas não ora. Está aqui dentro, mas aí você não cuida da obra de Deus. Você está aqui, a gente tem um ministério com as crianças, e você é a pessoa que vem, ouve a palavra e vai embora, não participa da obra. Então entende que o pecado final, o ato final, não é o maior problema. O maior problema é quando você, que tem um chamado de Deus, que tem um propósito de Deus na sua vida, você escolhe não cumprir. Porque o problema de Sansão começou quando ele tocou onde ele não deveria ter tocado, já que aquilo era a regra de Deus. Mas talvez ali ele não concordasse com aquela regra, ele não aceitasse aquilo, mas era a regra, era aquilo que fazia parte do propósito antes mesmo dele nascer. Porque lá em Números, a gente leu, na época ali de Moisés já existia aquela regra. Então, quando ele nasceu, ele tinha um propósito, ele tinha que seguir aquilo, independente de qualquer coisa. E aí a gente vai percebendo a brecha ali que Sansão, ele estava dando, né? E eu fiquei refletindo, né? A parte em que Deus ele fala que Sansão ele se levantou e ele achou ali que ele iria levantar e que ele ia lutar e tudo seria resolvido como sempre. Quantas vezes, né? Por nós recebermos a bênção de Deus, uma, duas, várias vezes, né? Eu pelo menos estou na igreja há 14 anos, há 15 anos. E foram milhares de vezes em que o Senhor me abençoou. E quantas vezes nós estamos aqui e por ter essa bênção, né? De viver muitos milagres de Deus, muitas bênçãos de Deus, chega um momento da nossa vida que a gente acha que a gente pode resolver as coisas com a força do nosso braço. Porque a gente para de acreditar, de achar que vem de Deus, e começa a achar na força do nosso braço. Ali, Sansão, ele permitiu que o ego dele falasse mais alto. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque, meu amado, não importa quantas vezes você foi abençoado por Deus, se você não permanecer debaixo da presença dele, diante do caminho dele, debaixo da vontade dele, você sozinho não consegue nada. Você sozinho vai levantar e será derrotado. Porque foi o que aconteceu com Sansão. Ele achou que com a primeira, a segunda, a terceira, ele tinha ali levantado e nada tinha acontecido, ele tinha vencido. Ele acreditou que isso iria acontecer novamente. Mas aí a Bíblia é clara e fala que ele não sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque Sansão, ele viveu ali um momento na vida dele em que ele entrou no automático. Ele fazia as coisas e foi fazendo, sem se analisar, sem se perceber que ele estava sem a presença de Deus. E isso é muito perigoso para a vida de um cristão. A gente não pode estar aqui dentro da igreja e se permitir entrar culto e passar culto sem você sentir a presença de Deus. Não pode ser normal, meu amado, você dobrar o seu joelho para orar e você não conseguir falar com Deus. Não pode ser normal você sair da casa de Deus depois de um culto abençoado e você não sentir a presença de Deus na sua vida.
Se isso tem acontecido, isso está errado. Se Sansão, no primeiro momento em que ele percebeu que ele estava dando brecha, que ele percebeu que a presença de Deus não estava sobre ele, que ele tivesse corrido e se arrependido, o final dessa história seria outra. Mas ali ele estava envolvido demais com o pecado. Inclusive, Dalila, ela era uma prostituta. Ela era uma mulher que ele não deveria se relacionar. E mas ali ele escolheu ter uma pessoa inapropriada na vida dele. E aí você vê que no final é a destruição que ele tem. Porque no final da vida de Sansão, ele estava preso e ele morre junto com os filisteus. Ali ele ora, como a gente louvou na música, ele ora, ele pede para Deus mais uma oportunidade, e ali ele consegue ali derrubar ali o lugar onde eles estavam, e ele morre junto com os filisteus. E eu fiquei pensando quão triste foi esse fim de Sansão. O homem que foi nascido, porque ele nasceu com um propósito. O anjo chegou na mãe dele e falou: olha, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, e ele foi escolhido para salvar o povo de Deus, para viver uma vida com o propósito de Deus. E ali ele morre junto com um povo que era inimigo de Deus. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, meu amado, porque às vezes Deus ele tem um plano para a nossa vida, ele tem um propósito para a nossa vida, mas as nossas escolhas vão fazendo com que o final da nossa história seja triste. Porque o começo da história de Sansão é uma história de honra. Ali ele era uma pessoa honrada pelo povo ali, porque ele era tido como rei, como foi falado na música, já que ele era a pessoa que salvava o povo. E no final, ele morre junto com os inimigos. Olha o fim triste que Sansão teve. E se ele tivesse tomado uma atitude diferente, se ele tivesse despertado ali no momento em que ele come do mel, e ele tivesse aberto os olhos e visto, olha o erro que eu estou cometendo, vou me arrepender, Deus teria perdoado, porque Deus ele é misericordioso. Mas a gente percebe que a história de Sansão vai acontecendo, e em nenhum momento, até o momento ali que ele pede a última chance para Deus, ele se arrepende, ele foi se levando. E assim como eu mostrei as imagens, era nítido que Dalila estava querendo destruir ele. E quantas vezes nós sabemos na nossa vida que tal situação, que tal atitude é errado, é claro, é óbvio, mas nós escolhemos não ver. Como as pessoas, por exemplo, que têm a oportunidade, sabem que, por exemplo, fumar cigarro vai te causar doença, mas elas escolhem continuar fumando. Elas escolhem a destruição. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa fé. Nós tomamos atitudes que está cavando o nosso próprio buraco. Quando você decide viver longe da vontade de Deus, longe do propósito de Deus para a sua vida, você está cavando o seu próprio buraco. Era aquilo que Sansão fez. Ao se relacionar com Dalila, ao sair ali do propósito que era viver como nazireu, ele estava ali aceitando que o final da vida dele seria uma destruição, aceitando viver longe de Deus. E ali, quando a gente lê aqui várias vezes, que Sansão ele estava deitado no colo de Dalila, e Dalila fez Sansão dormir. Eu fiquei pensando, quando você dorme no colo de alguém, é porque você ali procura conforto, porque você procura abrigo, é porque você quer se aconchegar ali, se sentir protegido, se sentir amado. Sansão, ele procurava abrigo, procurava conforto no colo da mulher que ele não confiava, no colo da mulher que iria traí-lo. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes nós procuramos com o diabo conforto. Porque quando você escolhe pecar, é o conforto da sua carne que você procura, é o conforto do seu ego que você procura. E isso é muito perigoso, porque naquele momento, enquanto Dalila acariciava o cabelo de Sansão, ela estava planejando traí-lo. E o resultado disso é a destruição dele. E nós, quando nós brincamos, ou quando nós procuramos ali saciar a nossa carne com o pecado, é isso, meu amado, que você vai receber: traição, destruição. Porque o diabo ele não pode te oferecer nada além disso. O único que pode te oferecer conforto, que pode te oferecer paz, que pode te oferecer amor, sem te dar destruição de volta, é Deus. É no braço
nós devemos nos aconchegar. É nos braços de Deus que nós devemos procurar o abrigo. E não com o diabo. Porque o diabo não tem isso para te oferecer. Ele pode te enganar, como ele fez com Sansão. Ali Sansão ele achava. E olha que Sansão ele já era um homem casado. Mas ele não procurou a sua esposa para receber carinho na cabeça. Ele não procurou a sua esposa para dormir no colo dela. Foi com Dalila. E é isso que a gente precisa entender. Que se você procura o diabo, se você procura se relacionar, ter um relacionamento com o diabo, meu amado, é a destruição que você vai receber de volta. E depois não adianta chorar. E não adianta se lamentar. E por isso que Sansão, quando ali ele é pego, né, quando ele é levado escravo, os olhos dele ali são... Eles cegam os olhos dele. Você vê que Sansão, quando ele ora, ele reconhece, ele percebe a burrada que ele tinha feito. Só que ali já era tarde demais. Ali o tempo já tinha passado. E pensando, né, sobre isso, sobre ele ter deixado com que o ego dele, com que a vontade dele prevalecesse, eu fiquei pensando muito sobre o ferro, né? Que tem uma frase que diz assim, ó: nada pode destruir o ferro, mas a não ser a sua própria ferrugem. E eu trouxe aqui algumas imagens para a gente analisar. Cadê que ela vai apagar a luz? Ah, desligou? Tem que ligar aqui, tá? O refletor. Quando a gente pensa no ferro, numa barra de ferro, ninguém consegue destruir o ferro com uma mão, certo? Mas o interessante é que, conforme o tempo vai passando e ali com a umidade da água ou com a umidade do ar, o ferro, quando ele fica exposto a isso, ele vai se corroendo, ele vai se enchendo, né, de ferrugem, e com o tempo ele vai perdendo toda a sua resistência. Ó, aqui é um alicate e ele está todo enferrujado. Aqui é um cadeado com uma corrente que também está toda enferrujada. Aqui, ó, para vocês verem melhor, tem um ferro, né, que é onde tem uma corrente e um cadeado, todo tomado pela ferrugem. E quando nós temos um objeto enferrujado, o que a gente faz normalmente? Joga fora, porque não tem mais utilidade. E você entende que o ferrugem, né, aquilo que destrói o ferro, não vem de fora, vem de dentro, começa a nascer nele. E é isso que a gente precisa entender, que na vida de Sansão, não foi as atitudes de fora, não foi Dalila que estava do lado de fora, não foi o leão que estava do lado de fora que contaminou Sansão, mas o que ele tinha dentro, o ego, ou talvez o desejo de não obedecer à vontade de Deus. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Às vezes você está aqui ouvindo a palavra, e aí dentro da sua mente, a sua própria mente está ali falando, não é assim. Ah, você precisa mudar, mas sempre é novo. Há tempo para tudo. A sua hora vai chegar. Às vezes você vai ali, até tenta resistir ao diabo, mas aí a sua mente pensa, mas só dessa vez, só uma despedida. Só dessa vez. Amanhã você melhora, amanhã você faz. E ali, dentro de você, os seus pensamentos, os seus sentimentos, quando nós alimentamos sentimentos que não agradam a Deus, é isso, meu amado, que vai nos destruir. Não é as coisas de fora, não é aquilo que pode acontecer aqui fora. Porque se dentro de você tudo estiver resolvido, se dentro de você estiver bem com Deus, cheio do Espírito Santo, não importa o que aconteça do lado de fora, nada vai te abalar aqui dentro. Agora, quando aqui dentro você já não está bem, quando aqui dentro as coisas entre você e Deus não vão bem, aí, meu amado, uma mosca que passar na sua frente vai ser o motivo de você apertar o botão. Então, que nós venhamos pensar sobre isso. Eu queria finalizar essa pregação com a passagem que está lá em Atos 3, no versículo 19, que diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Eu trouxe essa imagem que aconteceu ali na Austrália. Logo no ano passado teve muito incêndio, onde a gente viu muitas reportagens
onde tinham animais ali, né, fugindo ali do fogo, a floresta pegando fogo. E há um tempo atrás, tá vendo que as árvores estão pretas? Elas estão queimadas, mas de dentro das árvores está saindo ali as flores, né? E diz assim, ó: natureza renascendo em árvores queimadas no incêndio da Austrália. Quando eu vi essa imagem, eu fiquei pensando muito sobre a nossa vida, sabe? Porque muitas vezes nós somos como essas árvores. Talvez o nosso coração, a nossa vida está tão cheia, está tão envolvida com o pecado, que nós olhamos para nós mesmos e nós não enxergamos esperança. Mas a Bíblia ela fala que se a gente se arrepender, o Senhor Jesus ele pode nos limpar. E Ele pode trazer o refrigério para a nossa alma, a paz que no pecado a gente não encontra. Porque a pessoa que vive com a vida no pecado, e isso, meu amado, dentro ou fora da igreja. Porque se você estiver dentro da igreja, mas vivendo uma vida de pecado, você pode sentir qualquer tipo de sentimento, mas a paz que vem de Deus não é um deles. E o que Deus ele quer trazer para a gente essa noite é isso, que Ele quer nos devolver essa paz. A paz quer saber que nós servimos a um Deus que é maravilhoso, um Deus misericordioso, que está pronto para nos perdoar. Ali, Sansão, mesmo não merecendo, ele teve ali a sua última oração ouvida. E aquilo que ele orou, aquilo que ele pediu para Deus aconteceu. Então, meu amado, se Deus lá atrás, Ele deu uma chance para Sansão e deu chance para várias pessoas que a gente lê na Bíblia, o povo de Deus é o povo que mais recebeu a chance de Deus. E era o povo que mais errava e mais pecava com Deus. E mesmo assim, Deus tinha misericórdia e perdoava aqueles que se arrependiam de verdade. E é isso que eu quero convidar vocês nessa noite, a se arrepender de verdade, a abrir o coração. E talvez o seu coração esteja assim preto, mas entregue ele para Deus do jeito que ele tiver. E creia que de dentro de tudo isso que talvez você não enxergue nenhuma esperança, dentro do lixo que talvez dentro de você esteja, Deus ele quer que floresça a árvore dele. Deus quer que floresça a vida dentro de você, porque Ele tem poder para isso. Deus tem poder para transformar a morte em vida, a tristeza em alegria, o pecado em perdão. Mas isso se a gente permitir, se a gente abrir o coração. Então que nessa noite nós possamos orar e pedir para Deus para que Ele possa nos transformar. Amém?